Parlamentares debatem sobre a situação da saúde. O governo deve enviar mensagem pedindo autorização para remanejar recursos de fundos estaduais para o setor. Deputado diz que faltam dados sobre a aplicação desse capital. De acordo com Dermilson Chagas, faltam informações no portal da Transparência. Álvaro Campelo afirma que o combate ao trabalho infantil será prioridade. Cabo Maciel vai apresentar projeto de lei instituindo a gratificação por titulação acadêmica aos PMs do Estado. O Além Notícias já está no ar. Boa noite. Os problemas enfrentados pela saúde do Estado nortearam os debates na Casa Legislativa nesta quinta-feira. O deputado pelo PSB, Serafim Corrêa, pediu que o Poder Executivo realize concurso público. Já o deputado pelo PHS, Wilker Barreto, sugeriu o realinhamento dos contratos com empresas terceirizadas. A saúde pública do Estado do Amazonas ganhou espaço no debate dos parlamentares durante a sessão plenária desta quinta-feira. Problemas como o atraso no pagamento das cooperativas médicas que prestam serviço ao governo e a falta de insumos nos hospitais foram alguns dos problemas apresentados pelos deputados. Serafim Corrêa defendeu o fim da terceirização da saúde. Para o parlamentar, somente por meio da realização de um concurso público amplo na Secretaria de Estado da Saúde, será possível substituir as terceirizadas e respeitar o que o Sistema Único de Saúde estabelece. Tem uma crise instalada, que é a crise da saúde. Eu estou abordando isso, estou dando a minha contribuição. Entendo que esse modelo tem que ser implodido. O modelo que está aí levou o Estado a essa situação, a um caos na saúde. E o que eu defendo é aquilo que deveria ter sido feito há 30 anos atrás, que é implantar o SUS no Amazonas. Agora, para implantar o SUS, vai ser necessário fazer concurso público rapidamente e substituir essa estrutura de aluguel de mão de obra que hoje submete a população a um vexame muito grande. De acordo com o Serafim, o governo estadual deveria gastar 12% da receita corrente líquida do Estado em saúde e hoje gasta 24%. Apesar de ter o dobro de investimento, a população continua sem ter acesso aos serviços de saúde pública. Diferente de Serafim, o deputado pelo PHS, Wilker Barreto, sugeriu que o governo faça um realinhamento dos contratos com as empresas terceirizadas. Eu fiz um apelo ao governador que faça um realinhamento dos contratos, que chame os fornecedores, explique a situação financeira do Estado, assuma o compromisso de pagar em dia e peça a diminuição dos mesmos. Se vai ser empresa A, B ou C, é um detalhe, certo? Muitos são serviços continuados, preciso ter continuidade. E sobre essa situação da saúde, o governo do Estado deve enviar uma mensagem ao Poder Legislativo pedindo autorização para remanejar parte dos recursos de fundos estaduais para o setor. Hoje, o deputado Dermilson Chagas também criticou o que considera falta de transparência na arrecadação e aplicação dos valores. O deputado progressista Dermilson Chagas criticou o governo do Estado pela falta de informações no portal da Transparência sobre os recursos do Fundo de Fomento ao Turismo e Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, do Fundo das Micro e Pequenas Empresas e do Fundo da Universidade do Estado do Amazonas. De acordo com o parlamentar, a falta de publicidade facilita o desvio de finalidade desses valores. É preocupante porque o interior precisa desse recurso. O ano passado foram 800 milhões de reais. Esse ano nós não sabemos quanto é que foi a arrecadação do FTI. Não estamos sabendo quanto é que foi faturado, quanto é que é a arrecadação hoje da UEA, que toda essa arrecadação tem que ir para a entidade que é a UEA que está instalada em todos os municípios. E lá também tem um FMPS, que é para financiamento, que é para algumas indústrias, que é para os pequenos e médios empresários. Essas informações estão omissas, estão ocultas, e nós precisamos de clareza, de transparência. Os recursos dos fundos estaduais são oriundos do recolhimento de um percentual do orçamento de empresas do setor industrial instaladas na Zona Franca de Manaus e que recebem incentivos fiscais. O objetivo é desenvolver o interior e fortalecer o ensino superior. O Poder Executivo deve enviar ao Poder Legislativo uma mensagem pedindo autorização para remanejar parte desses recursos para amenizar
os problemas da saúde pública. Está tudo no site da Transparência, sim. O orçamento, o financeiro que está caindo mensal, tá tudo no site da Transparência, sim. Foi puxado pelo site da Transparência e foi colocado à disposição da gente, deputado, de uma maneira bem clara, qual era o verdadeiro número do FTI e o que poderia ser utilizado para salvar a saúde pública do estado do Amazonas. Nós estamos fazendo um estudo que realmente pode tirar a saúde do caos. A proposta que ainda não foi formalizada, deixo isso claro, estou esperando realmente a formalização desse documento, esse projeto de lei chegar até o Legislativo para que a gente possa realmente atuar nele com mais contundência. Mas a proposta inicial seria usar 263 milhões desses 874 e que a gente atribuísse 100% dessa destinação para a saúde, né? Seria pago com esse dinheiro o mês corrente, sucessivos, né? A gente sabe que esse recurso ele não é disposto de uma vez só, né? Esse recurso ele cai mensalmente no fundo, então eu acho que aí nos próximos meses a gente teria assegurado que todos esses profissionais de saúde, assim como alguns fornecedores da saúde, receberiam os mês correntes respectivos ao mês anterior que foi o prestado serviço. O deputado Dermilson Chagas afirmou que se a falta de informações não for resolvida, vai encaminhar a denúncia ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público do Estado. O presidente da Comissão de Crianças e Adolescentes da ALEAN, deputado Álvaro Campelo, destacou que entre as prioridades da pasta está o combate ao trabalho infantil no estado. O deputado Álvaro Campelo, que assumiu na última quarta-feira a presidência da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa no biênio 2019-2020, destacou que entre as primeiras iniciativas está a realização de uma reunião com todos os conselhos tutelares para identificar as prioridades que garantam os direitos dos menores. Nós temos aí um trabalho muito intenso a ser realizado. Nós temos o trabalho de combate à exploração sexual, à pedofilia, ao trabalho infantil. Nós estaremos muito presentes nas escolas, nos hospitais. Nós temos uma demanda enorme, porque agora é o desafio também do interior do estado. Então, dentro de mais alguns dias, eu estarei realizando uma reunião com os conselheiros tutelares. Eles são as pessoas que estão no campo, que estão nas ruas e que também nos auxiliarão nesse trabalho que nós estamos iniciando a partir de agora. O deputado disse ainda que irá propor projetos a favor dos jovens, ações que promovam a juventude no estado e blitz no intuito de inibir a exploração sexual, o trabalho infantil e a pedofilia. Álvaro Campelo também foi eleito como vice-presidente da Comissão de Obras Públicas, presidida pelo deputado Belarmino Lins. A criação de políticas públicas para o interior e a geração de empregos serão bandeiras de trabalho do deputado Roberto Cidade. O parlamentar afirmou que vai se empenhar para fortalecer esses setores. O deputado pelo Partido Verde, Roberto Cidade, afirmou que a criação de políticas públicas é a alternativa para o desenvolvimento do interior do estado. Segundo o parlamentar, é dessa forma que é possível criar alternativas econômicas para os moradores dos municípios. A gente vê ano e passa ano, entra governo, sai governo e não vê um crescimento. A gente sabe que a capital do nosso estado cresce absurdamente, porque todo mundo que está no interior vem estudar aqui na capital, todo mundo que está no interior vem se tratar de saúde, todo mundo que está no interior não tem emprego adequado, vem buscar emprego aqui em Manaus. Então hoje nós temos que lutar para os outros 61 municípios do estado do Amazonas comecem a crescer com políticas públicas boas e também não fiquem totalmente dependentes das prefeituras. Roberto Cidade assumiu a presidência da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Assembleia Legislativa. O parlamentar afirmou que vai priorizar o transporte regular de pessoas do interior do Amazonas. A gente sabe que hoje mais de 80% do nosso transporte para o nosso estado do Amazonas é via fluvial. Poucos os municípios que têm linhas aéreas, geralmente é táxi aéreo. E muitas vezes uma pessoa está precisando vir para a capital para se tratar, muitas vezes a pessoa está precisando vir para a capital para fazer uma faculdade ou para vir comprar alguma coisa e voltar, e geralmente vem de barco, agora tem os ajatos. Então, e é todo, não tem uma linha regular, não tem uma forma regularizada disso. Você vai ali no Porto de Manaus, você entra no barco, assina uma lista de passageiro e vai para o município. A gente não vê uma organização nisso. Criar leis aqui, criar propostas para que a gente ajude a melhorar o transporte do interior e da capital também, mas também olhando com mais carinho para o interior.
Roberto Cidade tem 32 anos e foi eleito deputado estadual para o primeiro mandato, com mais de 33 mil votos. O parlamentar foi o segundo mais votado. O deputado Sinésio Campos usou a tribuna para pedir apoio dos colegas parlamentares e das comissões da ALEAN para as famílias vítimas do incêndio no bairro Educandos, que ainda não conseguiram receber os benefícios sociais. Sinésio Campos recebeu representantes das famílias vítimas da tragédia na Assembleia Legislativa e teve o apoio de colegas deputados que presidem comissões e podem intervir nessa ajuda às pessoas que perderam tudo no incêndio. Falamos da tribuna, acionei o presidente Josué e, ao mesmo tempo, de pronto, estamos aqui com vários deputados e deputadas das comissões permanentes, aquilo que eu falei na tribuna, e o resultado já saímos agora com uma reunião ampliada, eu coloco assim, uma audiência pública de fato, junto com as vítimas de incêndio lá no Educandos, que já vai acontecer na segunda-feira, às 19 horas. Isso aí é extremamente importante, tendo em vista que os problemas que foram identificados aqui por eles, vamos também já convidar as secretarias específicas, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social, ou seja, os órgãos que atuam como o SUAB, que continuo defendendo aqui, que deveria ser feita uma ação como a SUAB, o governo também tem muitas áreas, fazer lotes urbanizados para resolver. Não adianta dar geladeira, televisão e não tem onde as pessoas colocarem esses utensílios. Então, o base é esse, como também as pessoas a maioria são pessoas oriundas do interior. E os cartórios lá que estão registro de nascimento, que poderia tirar os seus documentos para receber o auxílio social. Então, isso são dificuldades que as secretarias específicas vão tratar. O papel nosso como deputado desta casa, já no segundo dia de trabalho, está colocando o nosso mandato sempre ao interesse da população. O incêndio do bairro do Educandos aconteceu na noite do dia 17 de dezembro e foi considerado o segundo maior da história do Amazonas. Cerca de 600 casas foram destruídas e mais de 2.000 pessoas perderam seus pertences. Sheila Viana faz parte da Pastoral da Criança e está prestando assistência às famílias. Ela conta que as principais dificuldades após 2 meses do incêndio são a retirada de documentos e a permanência de pessoas em abrigos improvisados. As principais situações que nós trouxemos aqui na casa, no Poder Legislativo, é a questão que as famílias estão enfrentando de abrigo, certo? É o que mais aflige nesse momento. E não tendo um local diretamente para que possam ser abrigadas, eles estão em locais improvisados ainda, alguns já estão direcionados, mas muitos ainda não estão. Então a aflição maior é essa, acolher a família no local, um ambiente seguro, porque tem muita criança também. E a outra situação é que sem documentação, onde se foi perdido tudo, queimou tudo. A viabilização dessas documentações para que esses direitos sejam viabilizados, para que sejam amparados, em relação à moradia, em relação à situação das escolas que as crianças precisam estudar, em relação ao trabalho e renda que as famílias precisam ter. Então, nós trouxemos essas situações aqui nessa casa, com o parlamento, que é a nossa representatividade, e que esses benefícios e que esses acompanhamentos possam ser amparados por todas as famílias que sofreram essa grande tragédia no bairro de Educandos. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o delegado Péricles, vai ajudar na retirada de documentos das famílias que não conseguiram tirar a segunda via. Sabemos, sem um documento, inclusive as famílias não conseguem nada, nenhum tipo de benefício. E elas perderam o certidão de nascimento, casamento, identidade. E nós até orientamos que o primeiro passo realmente é pegar uma segunda via da sua certidão de nascimento ou casamento nos cartórios onde houve registro, há um livro de registro civil que lá o oficial ele pode expedir uma outra via dessa certidão. Então nós vamos entrar em contato com as associações de registros e notários aqui do Amazonas para que eles facilitem, para que expeçam logo esses documentos que são essenciais para que elas possam depois conseguir a sua identidade, seu CPF e demais documentos necessários para que elas consigam os benefícios que elas precisam agora urgentemente, depois dessa tragédia que aconteceu. O deputado Saulo Viana, que preside a Comissão de Promoção Social, também vai intermediar com o Poder Executivo no auxílio aos desabrigados. Tivemos essa reunião com representantes das pessoas que infelizmente tiveram suas casas, enfim, perderam o que tinham
nessa questão dessa tragédia do incêndio de Educandos. Marcamos uma reunião com esses representantes e vamos intermediar para que a gente possa levar os órgãos do governo para que possam ajudar nessa situação, para que a gente possa arranjar uma solução. Quando em si aconteceu a tragédia, muita gente se disponibilizou, enfim, procurou, mas aí passado o tempo já, a gente está tendo conhecimento agora de que de fato na prática pouca coisa foi feita e foi ajudado essas pessoas que sofreram com essa tragédia. Então assim, agora a gente vai, através da Assembleia Legislativa e através dos órgãos do governo do Estado, poder estender uma mão, ver de que forma que a gente pode ajudar para que possa, claro que a gente não vai ressarcir tudo que as pessoas infelizmente perderam, mas que a gente possa dar uma mão amiga para essas pessoas possam reiniciar a vida delas. Na próxima segunda-feira já ficou marcada uma reunião com deputados e representantes de várias instituições no auditório da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Educandos, para solucionar as principais demandas. Cabo Maciel vai apresentar projeto de lei instituindo a gratificação por titulação acadêmica aos PMs do Estado. É o que você vai ver a seguir. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. Tabatinga deve ser um dos municípios fronteiriços brasileiros a receber os chamados free shops. De acordo com o deputado Adjuto Afonso, a implantação dessas lojas, que possuem isenções tributárias, deve estimular a economia da região. Os free shops normalmente são encontrados em grandes aeroportos espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil. A legislação tributária brasileira considera esses locais como lojas francas, o que garante a redução ou isenção de alguns impostos. Uma lei federal sancionada em 2012 permitiu a implantação de estabelecimentos deste tipo nas chamadas cidades gêmeas, que são municípios localizados na fronteira com outro país e que formam uma aglomeração urbana com a cidade do outro lado da fronteira. Esse é o caso de Tabatinga, município localizado ao oeste do Amazonas e que está ligado diretamente à cidade colombiana de Letícia. De acordo com o deputado Adjuto Afonso, no final do ano passado foi aprovada na Assembleia Legislativa a legislação estadual que regulamenta a implantação de free shops no estado. Com esses estabelecimentos, os brasileiros não irão precisar atravessar a fronteira para encontrar produtos mais baratos. Nós defendemos muito, quando ainda era presidente, a presidente Dilma, e ela sancionou uma lei que o Congresso aprovou, dotando essas cidades, aqueles que lá queiram se implantar no seu comércio, das mesmas isenções que tem a cidade no outro país. Então, isso o que é que ocorre hoje? Todos os moradores de Tabatinga, daquela região, vão comprar lá em Letícia, porque o preço é mais barato, porque lá é uma área incentivada. Da mesma forma, quem está no Acre, ele atravessa lá a Brasileia, que é uma cidade brasileira, e vai para a Bolívia comprar na Cobirra lá, então também com coisas importadas. Então isso é uma concorrência muito desigual, muito desleal. Então, hoje, não, aqueles que queiram se implantar nessas cidades terão as mesmas isenções que a outra cidade do outro país. Com a medida, espera-se que ocorra um incremento na economia de Tabatinga. Agora, o desafio é encontrar investidores que queiram abrir os free shops na região. Agora a prefeitura dar uma ampla divulgação, por isso que ontem eu fui no CDL, vou à Associação Comercial, para que a prefeitura, a Câmara, os órgãos do governo possam divulgar para que atraia lá investimento para aqueles comerciantes que possam ir lá implantar
free shops, no aeroporto tem um raio lá que pode ser colocado e evitar que nossos recursos saiam daqui e vá novamente recursos lá para outra cidade. Tenho certeza que quando essas lojas forem implantadas, nós vamos ter um desenvolvimento muito grande nessa região, porque não é só Tabatinga. Vai lá Benjamin Constant, outras cidades também serão desenvolvidas, porque em vez de levar o nosso recurso para outro país, vai ficar aqui gerando emprego e gerando renda. O deputado João Luiz, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, vai pedir esclarecimentos à empresa Amazonas Energia sobre as reclamações feitas junto ao PROCON. Interrupção no fornecimento e falta de leitura nos medidores são as principais queixas. A repórter Tereza Pinheiro tem os detalhes. 2.433 denúncias foram feitas à empresa Manaus Energia pelo PROCON no ano de 2018. Esse foi um dos temas do pronunciamento do deputado João Luiz, que está aqui ao meu lado. Deputado, com esse número, qual é então a prioridade da Comissão de Defesa do Consumidor? O senhor já explicou que será feita uma audiência pública. Conta um pouquinho aqui para a gente. Devido a tantas denúncias que temos recebidos diariamente, não só do povo de Manaus, mas do estado do Amazonas, nós resolvemos fazer uma audiência pública, chamando os órgãos dos consumidores, de proteção aos consumidores, e também vamos convocar representantes da Amazonas Energia para explicar o porquê desse índice grande, uma vez que a Amazonas Energia ela lidera o ranking de queixas do PROCON. E aí nós vamos realizar essa audiência pública, porque as pessoas não podem ser penalizadas. Vários denúncias estão chegando, as pessoas que têm 5 dias sem energia, a energia vai e volta, as pessoas estão perdendo seus eletrodomésticos, as empresas estão tendo prejuízos e os condomínios, os leitoristas estão indo no dia de domingo, aonde que o regime interno do condomínio não dá condições de leitorista ir aos domingos, e na fatura de energia que chega para os consumidores vem dizendo que o leitorista foi impossibilitado de entrar no condomínio para ler, mas onde o caderno, onde fica na portaria, diz que o leitorista foi no domingo. Então, essas questões nós vamos abordar tudo na audiência pública para que a Amazonas Energia venha prestar um ótimo serviço, uma vez que a energia aqui do Amazonas é uma das mais caras do Brasil. Então, nós vamos buscar isso, esse consenso, para que os consumidores sejam respeitados. Obrigada, deputado. Tereza Pinheiro para o Alian Notícias. O deputado Cabo Maciel, presidente da Comissão de Segurança Pública, vai apresentar um projeto de lei instituindo a gratificação por titulação acadêmica aos PMs do Estado. Os cargos no serviço público são divididos, entre outros requisitos, pelo grau de instrução do servidor. É comum que nos planos de cargos e salários haja uma gratificação por titulação. Ela é devida ao servidor de nível médio, por exemplo, que conclui um nível superior ou uma pós-graduação. A ideia é premiar o servidor que busca se qualificar. Em sessão plenária, o deputado Cabo Maciel anunciou que quer que os policiais militares do Amazonas também façam jus ao benefício. O parlamentar vai apresentar um projeto de lei instituindo a gratificação. Primeiro, a gente tem que sempre valorizar todo servidor. O Tribunal de Justiça, a CEPRO, a SEDUC, a própria Assembleia, ela paga aos seus servidores a gratificação de nível superior, mestrado, doutorado, PhD, etc. e tal. E os servidores da Polícia Militar, hoje nós temos um percentual muito grande de policiais militares e bombeiros militares que fora do seu horário de trabalho ainda arruma tempo de cuidar da família e procurar se capacitar cada vez mais. Nós temos aí um número muito grande de policiais militares e bombeiros militares que têm seu nível superior, nós temos policiais militares soldados que são doutores. Isso é uma coisa muito bacana, porque valoriza de alguma forma e é a única categoria que não é reconhecida, não é reconhecida pelo governo do Estado nesse sentido. O deputado aproveitou o tempo em tribuna para fazer um requerimento ao governo do Estado para que promova, por bravura, um grupo de 16 policiais militares que trocaram tiros com bandidos na última semana em Manaus. Os PMs conseguiram impedir um confronto entre facções criminosas que atuam na zona norte da cidade. 5 pistolas, um revólver, uma arma caseira calibre 12, um simulacro, munições de diversos calibres, celulares e um carro foram apreendidos durante a ação. E o Alian Notícias chegou ao fim. Uma ótima noite para você e até amanhã.